Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu estou trazendo um vídeo incrível sobre Dragon Ball. Pra quem não tá sabendo, Dragon Ball Super tá em um dos seus melhores momentos de todos, com 2 novos animes anunciados também, um outro filme, sequência do Dragon Ball Super Super Hero vindo, e com isso vários novos personagens estão ganhando destaque, mas não é porque os novos personagens estão ganhando destaque que os antigos vão deixar de aparecer, porque Dragon Ball, apesar de trazer muitos personagens legais e grandes aventuras, alguns personagens acabam ficando desperdiçados, e a gente não sabe exatamente os seus poderes e também o seu passado, como por exemplo Bills, Whis, os outros deuses e vários outros personagens. E por isso que existem os guias de Dragon Ball, os outros materiais e até mesmo o mangá, os vazamentos, informações, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês para falar a respeito do Whis, o personagem que desde o começo de Dragon Ball Super mostra o poder supremo da calma e também é o mestre de Goku e Vegeta. E você sabia que não necessariamente todo o poder do Whis vem da calma? Bom, hoje eu vou falar também de como ele treinou o Bills e da habilidade destrutiva dos anjos, que é muito superior à habilidade dos deuses da destruição. Se você não sabia disso, fica aqui no vídeo que eu te garanto que vai ficar bem legal. Então já deixa o like, é muito importante, não esqueça também de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque isso vai ajudar muito, você vai ser um guerreiro aqui do canal, e também passa no canal Time 7, que é o primeiro arroba da descrição, é o parceiro do canal, está chegando a 50 mil inscritos, então se você passar lá, não vai fechar o vídeo nem nada, você se inscreve e com certeza se você curte o conteúdo daqui, você vai curtir o de lá. A gente voltou agora oficialmente com os vídeos e espero que tudo corra bem. Então muito obrigado pelo apoio de vocês e espero que vocês apoiem lá também. Então vamos ao vídeo. Bom, os anjos em Dragon Ball sempre foram criaturas misteriosas, personagens que a gente nunca sabia muito bem qual era a deles, mas que a gente sabia que eles tinham um nível muito maior de poder. Também por conta disso, a gente pensa que essa indiferença em relação a todos os acontecimentos vem justamente desse desnível de poder, já que ele é tão superior, ele nem vai ligar para qualquer luta que acontecer no universo, já que é impossível qualquer um ser mais poderoso que ele. Mas isso não é verdade. Tem um motivo pelo qual os anjos não lutam, e isso ficou muito evidenciado em capítulos da saga Moro. Bom, o motivo é que existe uma regra que impede os anjos de interferir no universo mortal. Basicamente, eles não podem impedir que uma coisa que já ia acontecer aconteça. Então eles não podem lutar a sério, não podem usar todo o seu poder e também não podem mudar o rumo da história. Basicamente, o Whis em alguns momentos até quebra essa regra quando ele volta no tempo ou quando ele revive alguém, mas, ao que parece, com a ordem dos deuses da destruição, ele até pode ter alguma autonomia para fazer algo, mesmo que exista a regra dos anjos. Qual é a regra dos anjos? Todos os anjos que lutam com 100% do seu poder são apagados. Isso aconteceu com o anjo aprendiz Meros. Basicamente, o Meros, ele é um anjo. Assim como todos os anjos, ele já nasceu com instinto superior e é muito poderoso. Porém, ele é um aprendiz. A gente teve esse único caso de anjo aprendiz. Não sabemos exatamente se existem outros, provavelmente ao longo da história existiram outros, e basicamente é um estagiário de anjo, embora ele seja da própria raça, mas ele não pode desempenhar o papel de cuidar de um deus da destruição, afinal, o Meros tem um nível de instinto superior e também um nível de poder e sabedoria inferior a dos outros anjos. Bom, basicamente eu não vou dar spoiler do que acontece na saga Moro, porque eu sei que muitas pessoas não leram, então eu vou poupar vocês esse spoiler, que é um spoiler muito pesado e importante, mas quem lê o mangá sabe que tem um acontecimento em relação a essa regra, e essa regra é o motivo do Whis não poder lutar. Mas eles são ótimos mestres por terem uma sabedoria incrível, assim como os deuses. Os anjos têm milhares de anos e para eles é fácil ensinar e orientar qualquer mortal ou qualquer deus a ficar muito mais forte. Mas vocês já pararam para pensar que todo deus de destruição, antes de se tornar um deus, era um mortal, assim como Toppo e também todos os outros candidatos a deuses? Bom, isso é uma coisa que poucas pessoas pensam, mas um dia o Bills também não era tão poderoso, assim como outros deuses, e para isso o Whis teve que treinar o Bills. E você já parou para pensar como foi esse treinamento? Bom, basicamente todos os Hakaishins têm a técnica do Hakai e podem destruir, mas como diferentes seres têm o mesmo poder, se eles fossem da mesma raça até seria uma coisa coerente. Poderia saber que é um poder daquela raça, mas são de raças diferentes, quase todos, menos Bills e Champa, e mesmo assim usam essa mesma técnica. Isso indica que eles foram ensinados pelos anjos e aprenderam a como utilizar o poder Hakaishin. Também pode ser que quando um Hakaishin é nomeado, automaticamente ele ganha esse poder, o que eu acredito que não deve ser isso, já que o Vegeta no mangá já consegue utilizar a habilidade do poder da destruição, aquela energia roxa, mas não são apenas os deuses da destruição que podem utilizar esse poder. Inclusive, essa é a pauta principal do vídeo. Os anjos também podem utilizar poder destrutivo. A gente viu, no caso do universo 6, que o Champa não destruiu
destrói a maioria dos planetas. A Vados faz o trabalho dele, sim. Assim como o Bills, ele é bem preguiçoso para essas coisas, mas ele chega a ser até um pouco mais folgado. Não dá para saber exatamente se a Vados utiliza a energia da destruição assim como os deuses, mas é bem provável que ela saiba utilizar sim, assim como outros tipos de energia para destruir um planeta. Claro, dá para destruir um planeta sem a energia da destruição, mas é bem provável que os anjos tenham sim a habilidade de fazer isso. E você pode pensar assim, mas para ter esse poder tem que pensar apenas em destruição. Bom, a gente pode analisar, por exemplo, o instinto superior verdadeiro do Goku, a nova forma do mangá. Basicamente ele está utilizando o instinto superior, só que com as emoções. Então ele tem uma modificação. Pode ser também que essa habilidade da Vados seja uma modificação do poder destrutivo, que assim como o Goku não utiliza o sentimento controlado, esse poder do Hakai também não precisaria utilizar o pensamento destrutivo. E bom, entender um pouco mais sobre o treinamento de todos os deuses é uma coisa que a maioria dos fãs de Dragon Ball sempre quis saber, como eles se tornaram deuses e como eles chegaram ali. Basicamente, alguns acontecimentos do passado já foram revelados, embora o Bills ele esteja dormindo em boa parte deles. Teve uma vez em Dragon Ball, essa parte é canônica, em que o Bills adormeceu durante um esconde-esconde dos deuses e o Zenyo ficou muito irritado porque ele teve que esperar por anos. E é exatamente por isso que todos os deuses da destruição odeiam o Bills e também odeiam o Universo 7 por conta desse acontecimento. Além disso, também, claro, tem a questão da inveja, porque provavelmente o Bills é o deus da destruição mais poderoso, ou pelo menos o segundo mais poderoso, se a gente for comparar que Kitela e ele devem ter poderes parecidos, um podendo ser mais poderoso que o outro, mas como o Bills é do Universo 7, que a gente indiretamente acha que é o nosso, a gente vai puxar a sardinha para ele. Mas bom, todas as histórias que a gente tem muita curiosidade vão ser contadas através de animação na próxima saga. Bom, a próxima saga que vai vir no mangá, que posteriormente será adaptado para o anime, deve sim voltar com o contexto dos deuses e o contexto universal. A gente ficou bem preso no Universo 7 nesses dois últimos arcos, e claro, eles estão segurando um pouco para não queimar cartucho, mas chega um ponto que fica difícil fazer tantas histórias do Universo 7, tantos inimigos poderosos e ter alguma justificativa plausível para isso. E foi justamente por conta disso que o Akira Toriyama abriu o universo de Dragon Ball, colocando deuses, anjos e tudo mais. Provavelmente um dos receios, e que inclusive até vejo muita gente comentando a respeito disso, é a superação total de todos os deuses da destruição, Goku e Vegeta superando Bills, os deuses começando a ficar fracos, entre aspas, mas particularmente essa é uma coisa que eu não ligo, e se a gente for pensar em Dragon Ball, olhar para trás, o Kami-sama era o deus da Terra, e ele foi superado. Kami-sama inclusive significa literalmente Senhor Deus em japonês, então ele é como se fosse o deus ali da Terra, e foi superado. Os Kaios também, os Kaioshins, que são os deuses da criação, também foram superados. Então, por que os Hakaishins não poderiam ser facilmente superados também? Claro, há uma diferença, mas não seria impossível e eu também não acho que estragaria a história. Vários mortais poderosos podem aparecer, superiores aos deuses, inclusive a gente já viu um pouco disso lá no Torneio do Poder, onde o Jiren era capaz de superar o deus do seu universo, e eu torço bastante para que o nível de poder continue se estabelecendo lá no alto, porque eu não gostei muito do travamento dos personagens. Muitas pessoas falavam assim, tá vindo muitas transformações, tá ficando chato, tá ficando repetitivo, mas bom, o Goku passou 2 sagas com a mesma transformação instinto superior e não teve progresso praticamente nenhum nela. Um progressinho aqui, um ali, mas nada ultra significativo, e a gente pode sentir na pele o quão ruim é um personagem sem progresso. O Goku nessas 2 sagas basicamente não teve técnica nenhuma a mais, só aquele Susanoo aleatório que não teve nenhuma construção. Já o Vegeta teve o Ultra Ego, teve a separação forçada de espírito, teve o Hakai. E quem vocês acham que foi mais interessante nessas sagas? Particularmente eu achei o Vegeta bem mais interessante nessas sagas, embora o conceito do instinto superior eu goste bastante. O próprio Toyotaro ele também diz isso. A gente sabe que o Vegeta muitas vezes é desvalorizado pela própria Steph. O Toriyama gosta do Goku, o Toyotaro também prefere o Goku, mas em uma recente entrevista, o Toyotaro disse que, embora ele prefira o Goku, ele atualmente, nas sagas que estão acontecendo, tem preferido o Vegeta, justamente pela evolução do Ultra Ego dele, por tudo que ele está fazendo. Então os personagens efetivamente têm que se desenvolver e trazer os novos universos, principalmente aqueles que eu tenho curiosidade, até falo pra vocês em alguns vídeos, aqueles que não participaram do Torneio do Poder, que devem ter guerreiros muito mais poderosos, já que o nível mortal é bem preservado, o universo é bem cuidado pelos deuses daquele lugar, então sim, a exploração universal tem que chegar em Dragon Ball, e se você acha que não tem que chegar, eu tenho uma boa notícia pra você, existem 391 episódios de Dragon Ball Z que você pode assistir, porque se você não acha que em todas essas sagas o Universo 7 já recebeu histórias demais, é porque você é público e não autor. Com certeza os autores estão quebrando a cabeça para fazer uma saga no Universo 7 de novo, mas fica bem
bem difícil, já que não tem praticamente nenhum problema para resolver, teriam que inventar raças novas, e de onde sairia tanto poder no universo, sendo que é um universo que a gente já conhece. Enfim, tem muita coisa, poderia envolver o Freeza, poderia envolver o Broly, mas particularmente eu sou um entusiasta maior da exploração universal. Particularmente se você discorda, eu respeito sua opinião, mas Dragon Ball desde o começo está se encaminhando para isso e a promessa tem que se cumprir. E aí a gente vai ver não só mais dos mortais incríveis, como também dos deuses, dos anjos, que embora não podem lutar, eles também podem mostrar um pouco mais as suas personalidades e talvez um dia a gente veja alguma coisa estilo Kakumei ou estilo teorias antigas, pegando os anjos e trazendo realmente uma saga apocalíptica que teoricamente seria o final de Dragon Ball, se a gente for analisar a utilização dos personagens fortes mesmo para uma saga. Se resolverem fazer isso, vai ser por esse caminho, mas não sabemos se vai. A gente aqui, embora tenha informações, a gente especula. E teorizar é uma das coisas mais legais que tem. Vocês se lembram, desde antigamente, a gente teorizava sobre Dragon Ball, tinha o Dragon Ball F, até o Dragon Ball GT, e a gente não pode deixar isso morrer, e eu sei que muitas pessoas gostam desse tipo de vídeo, inclusive, é o estilo de vídeo que mais bomba fora do Brasil é esse estilo, que é o What If, que é aí se alguma coisa acontecesse, lá o pessoal gosta bem mais do que aqui. Mas, enfim, pessoal, o que você achou? Comenta aí embaixo, você gostaria de mais exploração para esses universos, para esses personagens, para esses deuses, para esses anjos? Você sabia de todos esses poderes e limitações também dos anjos? Comenta aí embaixo, não esqueça de mandar para aquele seu amigo que curte Dragon Ball e que o primeiro arroba da descrição é o canal Time 7, passa lá se você quiser ajudar, porque estamos chegando lá a 50 mil inscritos e se você curte o conteúdo aqui, você vai curtir o conteúdo de lá com toda certeza, então ajude, porque assim você vai dar energia para o nosso Genkidama, vai ser um Guerreiro Z também, dessa vez em um novo estágio. Então, basicamente isso, pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!